TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. A Clínica Ultra Imagem agora tem uma nova unidade. Renovamos nossa estrutura e modernizamos a nossa tecnologia com novos aparelhos. Mais ampla, ambiente agradável e com acessibilidade. Buscamos a tecnologia mais avançada para cuidar da sua saúde. Atendemos a vários convênios. Clínica Ultra Imagem. Mais moderna, sofisticada e tecnológica. Porque você merece o melhor sempre. Estamos na Avenida Getúlio Vargas, 808, segundo andar, e na Rua Coronel João Notini, 126. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. Um programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, que é levar informação com prestação de serviço. Você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça com a nossa reprise no sábado. E agora também no domingo, 9 da noite. Nesta terça-feira, que é a última terça-feira de março, hoje é dia 31. A direção da TV Candidez, do Sistema MBA de Comunicação, continua mantendo toda a sua estrutura para que possamos levar até você um programa de saúde ao vivo. E esse ao vivo faz toda a diferença. E sem perda de tempo, eu vou agora apresentar o meu entrevistado dessa noite. Com muito prazer, pela primeira vez em 2026, eu recebo aqui no estúdio da TV Candidez o hipnoterapeuta Túlio Lara. Túlio, muito boa noite, prazer te receber aqui e em nome da direção da TV Candidez, do Sistema MBA de Comunicação, já te dou aqui as boas-vindas e também já estou te agradecendo a sua presença. Boa noite, Samuel. Boa noite a todos da TV Candidez. É um prazer estar aqui no programa Amostra Grátis da Saúde. O Túlio já esteve conosco no ano passado, tirou muitas dúvidas e muitas foram umas perguntas também que não foram respondidas. E a gente vai dar sequência nesse tema de hoje. Nosso tema de hoje é o que está por trás dos problemas que o remédio não resolve. Você pode fazer a sua pergunta, participar conosco. Nosso WhatsApp daqui a pouquinho vai estar na tela. Ô Túlio, para que a gente possa começar esse nosso bate-papo, muita gente que está nos assistindo agora, ao vivo, aqui pela TV Candidez, pode estar com uma certa dúvida. Qual que é a função do hipnoterapeuta? Como é que ele age e o que é a hipnoterapia? Para que a gente possa fazer aqui um preâmbulo nessa abertura de bate-papo. Perfeito, Samuel. Eu gosto de fazer uma analogia do carro, para muita gente entender. Eu acho que fica mais fácil ela visualizar. O hipnoterapeuta, eu sou o GPS. Eu guio a pessoa por um processo estruturado com início, meio e fim para resolver aquela queixa dela. Então, ali, eu sou o GPS, por quê? Porque quem está no controle, quem vai resolver a situação é ela. Então, isso já desmistifica algumas coisas sobre a hipnoterapia. Porque você concorda comigo que esse é um tema que, às vezes, as pessoas não é muito familiarizado, né? Não está muito ligado nessa questão da hipnoterapia. E é comum, numa primeira, ou numa segunda, numa terceira sessão, você ser abordado sobre essas dúvidas que possam surgir logo no início? Eu falo que o primeiro passo que a pessoa dá, ela vem através do meu Instagram, do WhatsApp, né, ou de qualquer canal que ela chegue até mim, e justamente a gente tira algumas dúvidas ali, mas depois eu tenho a consulta, onde esse encontro ele dura em média 2 horas, né? Justamente, ô Samuel, porque para desmistificar muita coisa, para explicar para a pessoa, por exemplo, a hipnoterapia, apesar de muitas pessoas ainda não conhecerem, mas
é algo muito antigo. A instituição que eu fiz a minha formação, ela já tem quase 50 anos no mercado. Né? Ela tem também sede na Suíça. Então nós não estamos falando de um cursinho na internet que eu achei interessante e quis fazer, né, para tentar isso. É algo com embasamento científico, com muita seriedade, onde inclusive eu fiz a minha formação com médicos, com fisioterapeutas, com dentistas, com outros profissionais da saúde também, que buscaram nessa ferramenta chegarem aonde eles viram que às vezes a prática deles não estavam conseguindo chegar. Legal, vou só te pedir aqui para você me dar só esse microfone aqui para a gente ajustar ele mais ainda, né, para que possa sair ainda mais perfeito ainda para o público que está nos acompanhando agora. Agora sim, ok, Túlio? Ô Túlio, para que a gente possa também dar sequência nesse primeiro bloco, quais são os principais problemas emocionais? Eu estou me referindo a problema de comportamento mais comum que chega para o hipnoterapeuta, de entrevistar aqui psiquiatras e até psicólogos, mas para o hipnoterapeuta, como é que vai chegar esse paciente relatando um problema de comportamento e, na sua grande maioria, um comportamento emocional? Então, Samuel, até pelo que você já citou, eu gosto de falar que muitos dos meus clientes ou pacientes, isso não muda, né? Eu gosto de falar clientes, que chegam até mim é porque já tentaram vários profissionais, já tentaram terapias, já tentaram medicamentos e perceberam que não estavam tendo o resultado que gostariam. Então, conheceram a hipnoterapia, buscaram informações, descobriram, né, o meu contato ali, quem é o Túlio Lara, e foram até meu consultório justamente para que eu pudesse ajudar elas a, de fato, resolver aquele problema ali. Seja no relacionamento, seja uma ansiedade, depressão, são os casos mais comuns hoje, procrastinação, né, também. Mas a gente pode citar aí uma infinidade de sintomas. Ô Túlio, o que te levou você a entrar nessa área? Você está há pouco mais de 3 anos, né, como hipnoterapeuta. Foi uma busca também para si mesmo e depois para ajudar as outras pessoas? Eu posso ir por esse caminho na pergunta? Claro. Então, Samuel, não exatamente. Eu estava buscando aquilo, né, buscando a hipnoterapia para mim, mas eu falo que eu fui transformado. E eu vivi várias coisas, eu sou gestor, né, administrador por formação, já vivi muitas coisas, já administrei empresas, já toquei negócios, geri, né, pessoas, e foi ao longo de toda essa trajetória, percebendo esses padrões, é que eu conversava com pessoas que tinham sucesso, pessoas que estavam passando por dificuldades, pessoas que ali estavam vivendo o que a gente conhece por rotina, e eu sempre busquei entender o que uma pessoa faz que ela às vezes é bem sucedida e a outra não está conseguindo. E eu percebi que às vezes não é o conhecimento teórico, às vezes não é uma pílula mágica, tinha mais aí por trás. E aí foi quando eu escutei falar sobre a hipnoterapia, busquei saber, tenho muito orgulho da instituição que eu fiz a minha formação, que é a Omni Hipnose. Então, fiz a formação acreditando que seria uma ferramenta para me ajudar em outros trabalhos, como mentor também, eu mentoro, acompanho pessoas, mas eu decidi que eu seria um hipnoterapeuta, trabalhando essa ferramenta e levando isso para cada vez mais pessoas. Por quê? Porque a gente entende que a saúde mental é a origem de tudo, né? Se você não tem saúde mental, se você não está bem psicologicamente, você não consegue lidar com todas as exigências, talvez, e responsabilidades que nós temos na nossa vida. Legal, nosso tema está na tela. O que está por trás dos problemas que o remédio não resolve? Você pode participar conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Esta terça-feira é a última terça-feira de março, hein? Daqui a pouco a gente vai voltar na sequência do programa de hoje.
Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. A Clínica Ultra Imagem agora tem uma nova unidade. Renovamos nossa estrutura e modernizamos a nossa tecnologia com novos aparelhos. Mais ampla, ambiente agradável e com acessibilidade. Buscamos a tecnologia mais avançada para cuidar da sua saúde. Atendemos a vários convênios. Clínica Ultra Imagem, mais moderna, sofisticada e tecnológica. Porque você merece o melhor sempre. Estamos na Avenida Getúlio Vargas, 800, Coronel João Notini, 126. Nós sempre temos falado aqui da Ultra Imagem, aqui em Divinópolis. A Ultra Imagem, você já sabe que cuida da sua saúde com tecnologia de ponta. Nosso diretor Túlio vai colocar aí algumas imagens do VT para a gente, para que você possa acompanhar. São tecnologia de ponta para todos os seus exames. A Ultra Imagem está aqui em Divinópolis há mais de 25 anos. Oferecendo diagnósticos precisos e confiáveis. E os endereços são aquele tradicional já há bastante tempo na Coronel João Notini, 126. Na Getúlio Vargas, 808 no segundo. Eu vou deixar aqui o telefone de contato, 3222-6310. Eu quero mandar um grande abraço para o doutor Marcelo Dolabella. Quero mandar aqui também um abraço para a sua esposa, que é uma médica também que já esteve conosco aqui, trazendo várias informações, que importantíssima, e breve teremos a volta do Dr. Marcelo Dolabella. E quero mandar aqui um grande abraço para a Fernanda, que é gerente-geral da Ultra Imagem Divinópolis. Deixa eu dizer para você que na próxima terça-feira nós teremos o naturopata Ramon de Assis. Ele gravou uma chamada e a direção do programa coloca agora para você. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos que acompanham o programa Amostra Grátis da Saúde pela TV Candidez. Estou passando aqui hoje para convidar todo mundo para participar e assistir o programa da terça-feira que vem, às 9 da noite, ao vivo. Pois é, nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Vamos falar sobre controlar as doenças ou promover saúde. E por que eu chamo a atenção disso? Porque hoje nós temos visto, né, uma sociedade, tanto os profissionais da área de saúde, como também a sociedade, cuidando do controle das doenças. Controla a hipertensão, controla a diabetes, controla tal ou qual doença, mas nós não promovemos saúde. E nós, da naturopatia, que a proposta, né, dessa ciência naturista é a promoção da saúde, nós entendemos que quando nós proporcionamos saúde a um organismo, não tem espaço para doença. E, consequentemente, a gente não vai ficar tão dependente de medicamentos químicos, de um controle que é o que a sociedade faz hoje. É uma discussão interessante, acho que vale a pena todo mundo participar, todo mundo assistir, porque isso pode mudar significativamente a saúde sua e da sua família. Não perca, terça-feira que vem, a partir das 9 da noite, ao vivo. Um grande abraço. Deixa eu dizer para você que entrevistas que você pode acompanhar aqui pelo YouTube são profissionais que já passaram pelo Amostra Grátis da Saúde. Nós tivemos com o médico Vilmar Neto, ele é cirurgião geral de Santo Antônio do Monte. Esteve conosco numa entrevista pontual, onde ele falou também sobre os benefícios da cirurgia bariátrica. Tivemos uma entrevista com a médica Aline Lauda, ela é médica oncologista. Doutora Aline Lauda destacou sobre vários pontos importantes na prevenção do câncer. Nessa entrevista, principalmente do câncer de mama. Tivemos uma entrevista também com o médico Carlos Henrique Souza de Jesus, médico ginecologista e que falou sobre a saúde da mulher, principalmente sobre a questão das cirurgias.
Lívia Gussen, ela é médica dermatologista, outra entrevista pontual com cuidado com a pele. Antes de voltarmos aqui no estúdio com o hipnoterapeuta Túlio Lara, nós temos aqui uma dica de sono com muita qualidade com o Wanderson da Divi Colchões. O Túlio coloca pra gente. Eu estou aqui na Divi Colchões, vou conversar com o Wanderson Rocha. Wanderson, fala pra gente qual é o diferencial aqui da Divi Colchões. Prazer falar com você, boa noite. Boa noite, Samuel, tudo bem? Hoje o nosso diferencial, Samuel, está no atendimento, né? Hoje, a nossa loja hoje, se a gente for colocar, se você olhar lá no Google, nós somos a melhor loja em recomendação hoje pelo Google. Hoje você tem a vantagem de estar conversando tanto comigo quanto com a Cristina, que somos os donos, né? A gente tem a facilidade de a negociação mais fácil junto com o cliente. E um outro detalhe, tudo que você for procurar na Divi Colchões, a gente vai sempre tentar colocar uma mercadoria, um colchão, que se adequa ao seu biotipo. E, inclusive, Samuel, tem surpresa. Nós vamos fazer uma promoção para todos vocês que são telespectadores. Nós vamos conceder 10% de desconto, né? E nesse 10% de desconto, nós vamos dar mais, vai poder dividir até 10 vezes sem juros o cartão. É uma promoção bem promoção, atraente. É só mesmo no caso para os seus espectadores. Outra coisa, aí o que você vai pedir para fazer para a gente também? Você pede para a pessoa curtir também a nossa página lá no Google, né? Que aí a gente vai ter um engajamento maior para as pessoas possam nos encontrar mais fácil. Que bacana, boa sorte para você nesse restante de 2027. Obrigado, muito obrigado para todos vocês. Um abraço para o Wanderson, para a Cristina. Estou de volta aqui no estúdio da TV Candidez ao vivo, hoje recebendo o hipnoterapeuta Túlio Lara. O Túlio, qual que é a diferença entre a hipnoterapia, o que a hipnoterapia faz e o que uma consulta médica ou uma consulta psicológica faz? Eu estou querendo dizer na prática, eu estou querendo dizer no dia a dia para o paciente. Samuel, isso eu gosto sempre de mostrar isso para o meu cliente logo no início. Porque são caminhos diferentes. Não que eu falo que não que uma seja melhor do que a outra. Não é isso. Eu falo que o meu papel não é falar que só isso funciona. Porque cada pessoa vai encontrar ali. Mas é meu dever falar que a hipnoterapia vai ajudar qualquer pessoa a ter mais clareza, a levar a vida de uma forma mais leve e resolver o problema pontualmente, que é o que a gente busca, sempre resultado. Então, tendo dito isso, eu gosto de explicar que talvez a medicina ela trabalha muito com o corpo, não é? Muito o físico ali. E a psicologia, ela trabalha com a questão do que o paciente sente, o que ele se lembra, o que ele quer falar ali na hora, como ele quer se expressar. E o meu trabalho com a hipnoterapia é acessar uma parte que sempre que eu converso com as pessoas é levantado, que é chegar aquilo que está acontecendo, mas a pessoa não sabe de onde vem. Por quê? Porque não temos exames para falar de onde, o que é aquilo que a gente está sentindo muitas das vezes. Então, é acessar uma área da nossa mente que naturalmente a gente não consegue acessar. E é porque, na maioria das vezes, é ali que está a raiz do problema. Ô Túlio, todo ser humano, ele vai ter um trauma, seja ele da infância, da adolescência ou de um passado recente, e que ele precisa de ser tratado? Perfeito, Samuel. Essa pergunta foi muito interessante, porque as pessoas ligam muito o trauma com um acontecimento talvez dramático. Eu falo que todos nós, seres humanos, temos traumas. E o trauma, eu gosto de explicar, e eu até uso uma frase do Gabor Maté, que é um grande psiquiatra conhecido mundialmente, que ele fala que o trauma não é o que aconteceu com você, é a forma com que você interpretou aquilo que aconteceu com você. E eu gosto de usar o exemplo de um bebezinho ou uma criancinha. Ela com o papai e com a mamãe, mas o papai precisa trabalhar, a mamãe precisa trabalhar, precisa fazer outra coisa. E às vezes aquele ato ali, aquela insatisfação, aquele choro, pode ser uma sementinha, não que aquilo é o problema, mas aquilo é a sementinha que aquele ser vai crescer
talvez se sentindo rejeitado, se sentindo diminuído ou achando que não merece amor, carinho, né? Então, todos nós, eu falo que nós temos traumas que precisam ser tratados e deveriam ser tratados o quanto antes. E às vezes está até no nosso subconsciente, às vezes nós não temos consciência desse trauma no passado que reflete de alguma forma negativa no nosso dia a dia, principalmente se for nos relacionamentos, está correto? Correto. E a hipnoterapia, ela ajuda nessa questão? Exatamente isso. Eu falo que a hipnoterapia é a ferramenta que vai te ajudar a acessar o problema aonde ele foi criado. Igual você mesmo citou, o subconsciente, a gente explica muito o que a gente chama de modelo da nossa mente. Não que seja algo literal, mas para ficar claro o entendimento. Nós temos inconsciente, consciente e o subconsciente. O subconsciente é como se fosse uma caixinha que foi armazenando todas as nossas memórias, os nossos comportamentos. E aí, às vezes, a pessoa, o consciente, é aquilo que ela, né, como o próprio nome diz, ela tem consciência. Tudo que eu estou falando e as pessoas estão escutando mesmo lá de casa, elas estão processando como faz sentido, não faz sentido. E o nosso subconsciente é a caixa onde estão armazenados o que está sendo comparado ali nessa forma automática da nossa mente trabalhar. Ô, Túlio, muita gente pode estar em dúvida agora, porque, como eu já falei, a gente já entrevistou também outros profissionais e todos sempre ressaltam sobre a questão do tempo do atendimento. Essa questão do tempo do atendimento dentro da hipnoterapia, ele tem um tempo já determinado para uma consulta, para um atendimento? Como é que funciona essa questão? Ele não é determinado, porque cada pessoa... Imagino que o paciente deve perguntar isso também. Sim. Provavelmente 100%, né, se a gente fosse falar assim. Mas cada pessoa precisa ser analisado individualmente. Por quê? Porque eu falo que, às vezes, a sua ansiedade é diferente do seu irmão, que veio do mesmo lugar que você, cresceu com as mesmas pessoas. Então, é preciso entender aquele histórico, a personalidade e tudo o que aconteceu. Igual nós falamos de trauma, é a forma com que a pessoa interpretou aquilo que aconteceu com ela. E aí, só para dar um parâmetro, né, para a pessoa ter ideia do quão rápido a hipnoterapia pode ser, em média, um tratamento completo, com início, meio e fim, são 3 encontros. E os encontros não são semanais. Por quê? Porque quando a gente fala de neurociência, neuroplasticidade, não adianta eu ficar trabalhando ali aquele mesmo tema com a pessoa toda semana, por exemplo. Né? Então, eu gosto muito de trabalhar ali um encontro por mês para dar tempo dela ter percepções. Mas isso não significa que ela não tenha o meu acompanhamento durante esse processo. Ela está sendo acompanhada diariamente durante o processo dela, justamente com foco no resultado que a gente determinou ali no início do processo. Túlio, existe algum caso, sem identificar, é claro, a pessoa, onde a mudança foi tão rapidamente, até chegou a surpreender você? Você poderia falar para a gente? Perfeito. Samuel, eu tenho um caso que até hoje eu falo que eu arrepio e me chama muita atenção com a forma que aconteceu. Um rapaz me procurou, ele estava desempregado, ele já tinha tentado algumas coisas e ele estava meio que sem perspectiva ali da vida dele. E já no segundo encontro, nós tivemos, eu lembro perfeitamente, nós tivemos que remarcar, porque ele estava trabalhando, inclusive, em outra cidade. Eu sempre falo que ele estava trabalhando na área de formação dele, que era algo que ele nunca tinha trabalhado. Ele acabou tentando ir por outros caminhos. Então, ele já estava totalmente reestabelecido, com um posicionamento diferente, inclusive em relacionamento com a família e tudo mais. E depois, ele tinha, no final do processo, ele estava com viagem marcada pela empresa, estava com outra postura diante da vida, e ele mesmo fala, se não tivesse acontecido comigo, eu não acreditaria na velocidade que as coisas aconteceram. E eu falo que isso é o poder da gente acessar a origem do problema, a raiz do problema. Legal. Olha só, para você que está sintonizado agora na TV Candidez, nós estamos ao vivo nesta terça-feira
é a última terça-feira de março. O programa de hoje e o dia de hoje ele está fechando o primeiro trimestre de 2026. Com muito prazer, nós estamos recebendo hoje aqui no estúdio da TV Candidez, aceitou o nosso convite, está nos ajudando aqui a fazer o programa, o hipnoterapeuta Túlio Lara. Nosso tema está aí, o que está por trás dos problemas que o remédio não resolve. Você pode participar conosco, hein? O programa é ao vivo. Daqui a pouco eu volto na sequência do programa de hoje. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. A Clínica Ultra Imagem agora tem uma nova unidade. Renovamos nossa estrutura e modernizamos a nossa tecnologia com novos aparelhos. Mais ampla, ambiente agradável e com acessibilidade. Buscamos a tecnologia mais avançada para cuidar da sua saúde. Atendemos a vários convênios. Clínica Ultra Imagem, mais moderna, sofisticada e tecnológica. Porque você merece o melhor sempre. Estamos na Avenida Getúlio Vargas, 808, segundo andar, e na Rua Coronel João Notini, 126. Muito bem, de volta ao vivo aqui pela TV Candidez. Antes de voltarmos com a entrevista com Túlio Lara, uma dica de boa qualidade do sono e o nosso diretor Túlio coloca pra gente. Eu vou conversar agora com a consultora de colchões, Cristina Costa. Cristina, sempre existe uma pergunta: como escolher um bom colchão? Prazer voltar a falar com você, boa noite. Boa noite, Samuel. Boa noite, telespectadores. Bom, essa é uma pergunta muito recorrente aqui na loja. Como escolher um bom colchão? Primeiro passo, vamos definir qual é o conforto que você quer, molas ou espuma. Definindo o conforto, vamos para a segunda parte, que é definir o suporte de peso. Quanto você pesa e qual é a densidade e o suporte de peso do colchão que eu vou te mostrar. Depois que a gente fez essas duas etapas, a gente vai te oferecer 3 modelos para que você experimente e tenha certeza. Quarto passo, você vai perguntar tudo sobre o seu colchão. Qual é a composição, qual é o tecido. Se você fizer isso, você vai ter um colchão para durar muito tempo. Falando em durar muito tempo, a durabilidade é um assunto também que gera muita dúvida. Afinal de contas, qual é a durabilidade do colchão? E vai depender de quê? Para a gente finalizar esse nosso bate-papo. Ótimo, essa também é uma pergunta que a gente sempre escuta aqui. Ah, meu colchão tem 20, 25 anos. Quanto dura um colchão? As fábricas falam com a gente que a durabilidade de um colchão é 5 anos. Por quê? Todo colchão sai de fábrica com antiácaro, antifúngico e antimofo. E as fábricas garantem esses produtos durante esses 5 anos. Depois, o colchão vai durar tanto quanto o cuidado que você tiver com ele. É igual o carro. Se você faz o giro do colchão, se você usa um bom protetor, você vai estar resguardado e seu colchão vai durar muito tempo.
Um abraço para Cristina Costa e para toda a equipe nessa dica de uma boa qualidade de sono. Estou de volta aqui no estúdio da TV Candidez com Túlio Lara. Ele é hipnoterapeuta, a gente está falando hoje sobre um tema importantíssimo, o que está por trás dos problemas que o remédio não resolve. Túlio, a gente está de volta com você aqui nesse bloco. Quais são as principais queixas dos pacientes quando chegam principalmente pela primeira vez? Então, Samuel, eu falo que eles chegam relatando que sabem o que é o problema, mas não conseguem resolver, né? Entre esses casos, nós temos ansiedade, nós temos depressão, procrastinação tem sido um caso muito recorrente e até mesmo a questão de relacionamentos. Por que alguns relacionamentos sempre acabam do mesmo jeito, né? Ou a gente até brinca, por que eu tenho o dedo podre, parece, né, para relacionamento. Então, são casos que estão sempre aparecendo. Mas também a pessoa ali que está buscando melhorar os resultados, o empresário, né, que está sentindo ali algum travamento, algum bloqueio, que parece que está se esforçando demais, trabalhando demais e não está vendo o resultado aparecer. Então, esse tipo de caso também tem sido bastante comum no consultório. Túlio, de que maneira a hipnose está presente no dia a dia das pessoas? Todos os dias nós somos hipnotizados, Samuel. Em qualquer lugar que você vá, né, seja no supermercado, seja nas redes sociais ou na internet de uma forma geral. Esse é um processo do nosso cérebro de funcionamento. Por quê? Porque existem 3 formas, né? Um forte impacto emocional, repetição ou figura de autoridade. Então, ao longo da nossa vida, a gente vai mudando as nossas crenças, a forma com que a gente se comporta justamente por causa disso, que é algo natural do nosso cérebro. Certamente, você e quase todo mundo já deve ter ouvido falar: o meu psicológico não está bom, a minha mente não está boa e eu não consigo fazer essa tarefa. Eu tenho participado de algumas corridas de rua e eu tenho conversado com corredores de rua que sempre falam que às vezes não conseguem desempenhar um bom treinamento, não por um problema físico de preparação, mas por um problema mental. Por que isso ocorre sempre com algumas pessoas? Isso é bem mais comum, talvez aconteçam com pessoas que também não relatam, Samuel, justamente porque é algo presente, né, no nosso corpo, na nossa mente. Eu falo que a origem de tudo o que acontece na nossa vida é a nossa mente. Então, você citou o exemplo do corredor. Ele vai se preparar e, às vezes, as pessoas só pensam na parte física, na parte nutricional, que são áreas importantíssimas para a pessoa cuidar. Mas e a parte psíquica? E o emocional? Por quê? Às vezes eu relato que se você não está bem, às vezes você não treina. Se você não treina, depois talvez a possibilidade de uma lesão é maior, não é? Então, são problemas rotineiros, são questões que as pessoas às vezes vão jogando para debaixo do tapete que impedem ela de ter resultados, né? Eu uso muito exemplos do que eu tenho visto aí no dia a dia para as pessoas entenderem. Eu vi um atleta da Olimpíada, no gelo lá, esqueci o nome da Olimpíada, que relata exatamente isso. A preparação dela a preparação mental dela é extremamente importante para o resultado que ela quer. Então, eu falo que eu uso sempre o exemplo da gestação, o Samuel. Parece ser algo natural, não é? Um casal se junta, tem relações, e aí aquela gestação parece ser algo natural. Mas se a pessoa tem uma preparação para isso, a gente vê resultados muito melhores, tanto para a mulher, quanto para o parceiro, quanto para a criança, né? E para aquela família ali. Então, todo processo ele pode ser preparado melhor aqui na mente para que a gente tenha resultados melhores na nossa vida. Legal. Estamos aqui recebendo algumas perguntas. A Maria Helena, do bairro Niterói. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria de saber se é possível tratar transtornos alimentares e de que forma a hipnoterapia pode ajudar. Maria Helena, muito obrigado pela sua mensagem. Túlio Lara vai te responder. Então, Maria Helena, muito boa a sua pergunta e é algo que tem sido comum a gente ver. Pessoas
compulsão alimentar. E eu falo que toda compulsão, ela tem gatilhos que acontecem porque tem algo aí que você pode estar tentando preencher, né? Então, é o que eu falei aqui da preparação física, nutricional. Muitas pessoas, às vezes, acabam procurando só o personal trainer ali para academia, ou para outra atividade física, ou um nutricionista, mas a parte emocional da dieta e a parte emocional que ninguém fala é como você vai mudar a sua rotina a partir dessa decisão de mudar esses hábitos. Porque vão ter impacto no seu humor, na questão do seu dia a dia. E é importante você ter um profissional capacitado para te ajudar, para resolver essa compulsão aonde ela tem origem. E aí, de fato, você vai ter um resultado muito melhor na sua vida. Muito bem, tenho aqui uma outra pergunta. Cleusa, do bairro Danilo Passos. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria de saber se distúrbio do sono, como por exemplo insônia e pesadelos, tem solução dentro da hipnoterapia? Já ouvi falar, mas muito pouco. Gostaria de aprofundar mais sobre o assunto. E parabéns pelo programa e pelo tema. Obrigado a todos aí do bairro Danilo Passos. Um abraço para você, Cleusa. A Cleusa já participou em outras oportunidades conosco aqui no programa. Obrigado, Cleusa, e eu posso te garantir que a hipnoterapia pode ajudar, sim, nessa questão do sono. Tem sido casos muito recorrentes de insônia, né, das pessoas, e você relatou ali alguma questão talvez com sonhos, e eu já vi também a questão de apneia. Então, a hipnoterapia ela vai trabalhar ali na sua mente em algo que pode estar sendo gatilho, né? Ou é lógico que eu sempre trato o ser humano 360 graus. Tudo tem que estar alinhado para que você tenha uma saúde, né, legal, para você ter um sono legal, porque isso é um dos pilares que eu sempre falo. Eu gosto de citar os 5 pilares: sono, alimentação, atividade física, ambiente e emoções. Então a gente se preocupa com tudo isso para que você possa dormir melhor, porque eu tenho visto muita gente falando: eu não durmo, eu tomo remédio para dormir e está tudo bem, e vai levando isso por anos e anos e anos. Só que eu faço um alerta: isso tende a piorar com o passar do tempo. Então, quanto antes você buscar ajuda, vai ser melhor para você. Você falou aí dos 5 pilares, você pode repetir? Sono, claro. Ambiente... Sono, alimentação, atividade física, ambiente e emoções. São os 5 pilares que eu sempre trabalho com os meus clientes, porque isso precisa estar alinhado para que a gente tenha equilíbrio na nossa vida. Tem muita gente que não dá importância para o sono e acha muito comum ir dormir lá 1, 2 horas da manhã. E algumas pessoas, eu não sei se você também já ouviu esse tipo de relato, que trocam quase que o dia pela noite. Isso causa um estrago não só no físico, mas também no mental. Com certeza, o sono é essencial para o ser humano. Existe uma limpeza do organismo, né? E aí eu não vou entrar nessa área que outros profissionais podem explicar melhor do que eu. Mas o nosso corpo, ele foi programado exatamente, né? O entardecer, o anoitecer, foi para a gente estar já relaxando e entrar no nosso... Então tem a questão dos hormônios que são liberados, tem a limpeza do organismo, que fazem a nossa recuperação ser ideal para a nossa saúde. Então, até mesmo profissionais, às vezes eu converso, profissionais que precisam trabalhar à noite, eles precisam tomar também cuidados especiais, que o barulho do ambiente que eles dormem é uma coisa importante. Por quê? Porque às vezes a gente está acostumado que a noite é mais silenciosa, então é ideal para o nosso sono. Mas tem pessoas que não têm essa possibilidade. Então é necessário que se preocupe com isso para que tenha ali... O ideal são 8 horas de sono, né? Para que a gente recupere a nossa energia, para que a gente acorde bem. Por quê? Porque você dormir mal, você já acorda cansado. Você acorda cansado, o seu dia vai ser improdutivo, vai ser ruim, vai aumentar seu estresse, vai prejudicar o seu humor e tudo isso vai levar a uma pior saúde. Eu tenho quase que certeza que se eu perguntar para o Túlio Lara, que é o hipnoterapeuta, se todo mundo chega pleno nos 5 pontos, eu acho que ele vai dizer que não, que é a questão do sono, da alimentação, da atividade física, ambiente e emoções.
eu acho que ninguém está 100% perfeito quando vai numa consulta com você. Estou certo ou não? Eu falo que essa é uma busca ideal, Samuel, e eu alerto assim, não é algo que a gente precisa também ficar bitolado, vamos falar assim, porque às vezes as pessoas do outro lado podem pensar assim, nossa, então eu tenho que buscar a perfeição. Não é isso. Eu falo que o equilíbrio é muito mais importante. E nós vamos estar sempre buscando esse equilíbrio através desses pilares. São pilares que você tem que se preocupar. Porque eu falo que dormir mal, tomar remédio para acordar, tomar remédio para dormir, tomar remédio para praticar uma atividade física, tomar remédio para se relacionar, isso não é o ideal para nenhum ser humano. O remédio ele é uma ponte para que você passe, às vezes, por um determinado momento. Mas você precisa investigar melhor aquilo que está acontecendo na sua vida para que lá na frente isso não seja ainda pior. Legal, olha só, nós estamos recebendo hoje com muito prazer Túlio Lara, ele está participando conosco hoje, a gente está falando sobre esse tema importantíssimo, o que é que está por trás dos problemas que o remédio não resolve. Antes de a gente sair para mais um intervalo, quando é que vai fazer sentido uma pessoa buscar esse tipo de trabalho? Qual que vai ser o sinal de alerta que chegou a hora, Túlio? Para a gente fechar esse bloco. Tá. Se você sabe que tem um problema, já tentou várias coisas, a hipnoterapia pode te ajudar. Mas também, eu sempre falo, a hipnoterapia, o trabalho ele começa em entender a sua dinâmica e te ajudar a ir para um próximo nível, para desbloquear camadas, ou para desbloquear, às vezes, um medo de avião, um medo de dirigir, que são medos comuns, né? Então, você pode procurar a hipnoterapia e eu tenho certeza que eu vou conseguir te ajudar ou qualquer outro profissional pode conseguir te ajudar também. Legal, você pode continuar participando conosco. Eu vou ter que chamar agora o nosso terceiro e breve intervalo. Na volta, a gente vai voltar com mais perguntas dos telespectadores e a gente vai fazer aqui também as nossas despedidas. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. A Clínica Ultra Imagem agora tem uma nova unidade. Renovamos nossa estrutura e modernizamos a nossa tecnologia com novos aparelhos. Mais ampla, ambiente agradável e com acessibilidade. Buscamos a tecnologia mais avançada para cuidar da sua saúde. Atendemos a vários convênios. Clínica Ultra Imagem, mais moderna, sofisticada e tecnológica. Porque você merece o melhor sempre. Estamos na Avenida Getúlio Vargas, 808, segundo andar, e na Rua Coronel João Notini, 126. Deixa eu mandar aqui um grande abraço para o assessor da vereadora Marcela Troppi, lá em Belo Horizonte, o Saulo Penaforte, lá da comunicação. Na semana passada nós falamos da Maratona de BH, que a vereadora ajudou a viabilizar. Rodamos até uma entrevista dela. Um abraço para você, Saulo. Antes de voltarmos aqui com o Túlio, deixa eu dar um recado importante para você. Nós falamos também aqui no mês passado sobre a questão da Broker Turismo, principalmente para quem vai à Serra Gaúcha, num passeio do Chocobans. Estamos vivendo agora o período da Páscoa. Nós fizemos uma gravação interessantíssima lá e o nosso diretor Túlio coloca para a gente. O Chocobans é uma atração imperdível aqui em Gramado. Sai sempre aqui da loja da Broker Turismo. Vou conversar agora com o Cal, que conduziu todos
Ô, Cal, boa noite, prazer falar com você. Fala pra gente, qual que é a proposta do Chocobus? Boa noite, Samuel. Boa noite, Minas Gerais. Então, a proposta do Chocobus é muito mais do que só ser uma visitação às fábricas de chocolate. Isso já conta muito, né? Porque o pessoal gosta bastante do chocolate e Gramado é a capital nacional do chocolate artesanal. Então, o ponto de partida para o Chocobus existir foi justamente a gente ser a capital nacional do chocolate artesanal. Porém, dentro do passeio, existem interações artísticas e também, de alguma forma, você volta a ser criança. Afinal, a gente tem experiências nostálgicas dentro do passeio para que a gente resgate justamente essa criança interior que todo mundo um dia foi, né? Deixa o convite aí para o turista de Minas Gerais que ainda não conhece, para que possa viver essa experiência. Então, pessoal de Minas Gerais, estou aqui para fazer um convite super especial para vocês, para embarcar comigo ou com a Velan aqui no Chocobus. Nosso passeio acontece diversas vezes na semana e, além disso, a gente também tem 2 turnos. Então, dependendo da fase da temporada que vocês vierem, vocês podem vir tanto de manhã quanto à tarde. Vem comer bastante chocolate com a gente e aproveitar bastante Gramado. Estou esperando vocês, hein? Parabéns, sucesso, felicidade. Obrigado, querido. Tchau, tchau. Nós estamos aqui no Reino do Chocolate. Está aqui mãe e filha. A mãe é a Vanderleia e a filha é Sabrina, ambas da cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná. Ô Sabrina, fala pra gente, o que você achou dessa proposta, desse passeio do Chocobus da Broker Turismo? Eu achei muito interessante porque abrange muito a história do chocolate na cidade. É importante porque muitos turistas gostam e vêm para Gramado justamente para conhecer um pouco mais da história, assim. Então, é muito interessante. Super 10. Valeu a pena esse passeio? Com certeza. São 3 fábricas diferentes, né? Cada uma com uma história. Cada uma com uma história e, com certeza, são todas especiais e únicas. Ô Vanderleia, gostou? Só para dizer isso pra gente aqui, gostou desse passeio? Gostei sim, vale a pena. Legal, muito obrigado a você e sucesso, viu? Obrigada. Um abraço para a Renata do Marketing, para toda a equipe da Broker Turismo. Um grande abraço, essa equipe que acolhe principalmente aí no approach, no acolhimento e no transfer, para quem vai de Porto Alegre para a Serra Gaúcha. Deixa eu voltar aqui no estúdio da TV Candidez. Estou recebendo hoje com muito prazer o hipnoterapeuta Túlio Lara. Túlio, tem mais perguntas aqui para você. Durante uma sessão de hipnoterapia, a pessoa pode ser forçada a revelar alguns segredos ou dizer algo que ela não queira? Isso eu sempre falo logo de cara. Esquece aquilo que você viu na TV de pessoas desmaiando, perdendo o controle. Na hipnose clínica não tem nada disso. Você está no controle o tempo inteiro. Para ficar ainda mais fácil, nós passamos pela hipnose todos os dias e é como se você estivesse assistindo um filme e às vezes alguma pessoa te chama e você não escuta, mas você está consciente, né? Você vai saber o que você está falando, você vai escutar tudo que está acontecendo normalmente. Eu não sei se a gente vai conseguir ajudar essa telespectadora. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria de saber se eu posso apagar as lembranças negativas da minha mente nesse processo. Parabéns pelo programa, sempre acompanhando o Amostra Grátis da Saúde. Tá. A pessoa não quis se identificar, não tem problema. Perfeito. Na hipnose, a gente não vai apagar nada, né? Você não tem como eu te garantir que você vai esquecer alguma coisa que aconteceu com você. E muitas pessoas, às vezes, entendem, Samuel, também, que por não se lembrarem, aquilo também não está afetando a vida dela. Então, eu gosto de alertar que, às vezes, tem questões que aconteceram com você que estão impactando a sua vida. Pode ser com 20, pode ser com 30 ou com 60 anos, igual eu tenho clientes, né? Então, o que a gente vai fazer é acessar a origem do problema e resolver aquilo ali de forma pontual. Muito bem, estamos vendo aqui, tudo que acabou de mandar mais perguntas aqui para a gente. Você falou um pouco sobre isso no primeiro bloco, mas existem muitas pessoas que ficam na dúvida sobre o número de sessões que serão necessárias. Para cada tipo de pessoa e para cada tipo de problema, o tratamento ele pode ser diferenciado ou você tem uma ideia de quantas sessões para cada pessoa? Isso. Eu não gosto nem de usar o termo sessões, Samuel, porque é uma forma que a gente tem de comparação. Acaba que as pessoas entenderem por ser um processo terapêutico,
vão ser através de sessões que você vai tendo uma melhora gradativa. No meu trabalho, o processo é estruturado, com início, meio e fim. Então, só para a pessoa ter uma noção da rapidez, né, do processo, em média, são 3 sessões, 3 encontros. Né? Um para a gente tratar aquilo ali que está doendo, que está impactando, que está bloqueando a pessoa. E os outros 2 vai de acordo com isso, justamente para a gente refinar esse trabalho, para ver o que está acontecendo. E ao longo do processo vai sendo observado as percepções da pessoa, a forma com que ela tem mudado o seu comportamento a partir daí. Né? Então, o foco é sempre no resultado, não nos encontros. Porque, às vezes, a pessoa pode resolver o problema dela em um único encontro. Muito bem. Tem aqui algumas perguntas. Esse tratamento que vocês estão comentando é a hipnose clínica e ela trabalha também com a questão do relaxamento? De que forma ocorre? A pessoa também não quis se identificar, não tem problema. Túlio Lara vai te responder. Perfeito. Pode ser chamada de hipnoterapia, hipnose clínica. Né? Eu atendo individualmente a pessoa, eu tenho um consultório aqui em Divinópolis, mas eu também atendo online. E o processo da hipnose é um processo de relaxamento e foco profundo. O que eu falo que define tudo é a questão do foco. É você focar naquilo que você quer resolver. Porque tem inúmeras ferramentas aí que contribuem para o relaxamento. Tem pessoas que escutam um áudio, né? E fazem exercício de respiração também que ajudam nesse relaxamento. Mas o simples fato de você relaxar não vai resolver o seu problema. Então, nós temos também a ferramenta que vai acessar o lugar que aquele problema ali se originou. Muito bem, a Berenice está mandando aqui uma pergunta se existem exceções para algum tipo de pessoas para não passar pelo tratamento. Eu explico que qualquer pessoa que tenha um desenvolvimento cognitivo normal, que consiga seguir simples instruções como fechar os olhos, né, ou imaginar, ela já consegue passar pelo processo de hipnoterapia. Antônio, como é que tem sido o resultado das pessoas quando procuram sobre o tema e às vezes, não sei se você concorda, algumas pessoas vão muito mais pelo lado da curiosidade desse tema, né, da hipnoterapia, mas como é que tem sido o feedback que você recebe dessas pessoas que vão cheias às vezes de problemas e que te trazem um resultado positivo? Como é que tem sido esse feedback? Então, tem pessoas que às vezes, ô Samuel, chegam e parece estar com a vida normal. E aí quando eu faço uma simples pergunta, o que precisa mudar hoje na sua vida para você ter uma vida melhor? Aí a pessoa dá uma risada e às vezes responde assim, tudo. Eu explico que a gente pode até mudar tudo, mas às vezes uma única coisa pode mudar todo o resto. Porque quando você está se sentindo mal, o seu relacionamento está ruim, você está produzindo menos e pode ser em questão de trabalho, pode ser em questão das responsabilidades diárias ou pode ser até financeiramente também. Então, quando a gente resolve uma única coisa, a pessoa começa a perceber várias mudanças. E respondendo o que você falou sobre o feedback sempre é muito positivo. E para você ter uma ideia, eu já atendi um médico que chegou e me relatou, Túlio, hoje eu percebo que eu estava à beira de um burnout. Então, quer dizer, é um profissional da saúde que estava levando a vida ali no automático, né, muito competente, muito conhecido, e que eu consegui ajudar, né, que me procurou, e ali a gente acessou o que precisava acessar para que ele, de fato, pudesse mudar. Né? Ele me falou no segundo encontro que ele teve uma melhora de 70%, né? Sem uso de medicamentos, só mesmo com a ferramenta que a gente trabalhou com ele. Olá, Samuel, boa noite. Eu gostaria de saber se a hipnose clínica, principalmente, pode trabalhar com situações de casais em conflitos. Existe esse atendimento de casais ou não? Como é que funciona? Sim. Sempre na questão de casais, Samuel, eu falo que eu preciso trabalhar individualmente e no final do processo, né, se for o caso, se for de comum acordo, a gente pode fazer um encontro ali conjunto. Mas é importante eu trabalhar com cada um individualmente para que eu possa entender ali a particularidade de cada um.
Legal. Olha só, o nosso diretor, o Túlio, que é o seu xará, está me avisando aqui agora que a gente já está caminhando para o final do programa. Túlio vai colocar aí o seu contato do Túlio Lara, 319-9855-3406. 31, tá ali certinho, que é o DDD, 99855-3406. No final do programa, eu sempre gosto de pedir o entrevistado que está aqui conosco para que possa fazer um fechamento. O que de mais importante dentro desse nosso tema de hoje, você, Túlio, gostaria de deixar agora para o telespectador? Trabalhando até em cima do tema, né, o que está por trás dos problemas que o remédio não consegue resolver. Eu falo que nós estamos evoluindo e você também tem a oportunidade de ter profissionais e ferramentas que cada vez mais vão se aprimorando para conseguir te ajudar em qualquer área da sua vida, em qualquer questão que às vezes você está lutando há anos para resolver e não consegue, né? E acreditando que isso é normal, que a vida com o passar do tempo é assim mesmo, eu sempre falo que você não precisa aceitar determinadas coisas na sua vida, como dormir mal, ou um problema, uma dor ali que está permanente, uma enxaqueca, ou um problema de relacionamento, problema no trabalho. Busque ajuda, busque profissionais. Nós temos ferramentas maravilhosas que vão te ajudar conforme a sua necessidade, entendendo quem você é e aonde que você quer chegar com isso. Túlio Lara, hipnoterapeuta, muito obrigado pela sua presença aqui hoje, nos ajudando a fazer esse programa, desmistificando e esclarecendo um pouco mais desse tema da hipnoterapia, que ainda para muita gente vê-se um pouco meio que na dúvida. E a sua presença aqui, ela é justamente para isso, para explicar e para ajudar a esclarecer. Obrigado. Eu que agradeço, Samuel, e é sempre um prazer e a minha missão é levar o conhecimento da hipnoterapia e ajudar cada vez mais pessoas. Eu quero lembrar para você que este programa vai ter a reprise no sábado, 13h. Nós teremos depois também uma segunda reprise no domingo, 21h. Para você que nos acompanhou, uma boa noite. Boa noite, Túlio. A gente volta na próxima terça, se Deus quiser. Boa noite. TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins. Promovendo cidadania.